Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar hoje a matéria de saúde do trabalhador. Hoje a gente vai falar também sobre algumas doenças, né, que são mais comuns à saúde do trabalhador. A gente vai continuar com as dermatoses ocupacionais. Gente, essas dermatoses, elas são extremamente comuns. Elas são comuns porque o tempo inteiro o trabalhador ele entra em contato com algum tipo de material que pode ser tóxico ou não, mas que às vezes são pós, né, materiais argilosos. E esses tipos de materiais, quando entram em contato com a pele, pode causar alguma reação inflamatória, que a gente chama de dermatose, né, dermatite. Para a gente entender melhor, né, a gente precisa entender um pouco também da pele. Provavelmente vocês já viram isso em outros lugares, mas é só mesmo para darmos uma relembrada, uma esclarecida aí na pele, né? A pele, como a gente sabe, elas existem em diversas camadas, né? A gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. E logo depois temos os ossos, né? Nessa pele, gente, cada local desse tem uma função e tem suas propriedades, né? Cada local ali tem alguma ação no nosso corpo. A epiderme, que é aquela camada mais exterior, né? Ela tem os poros, pelos, camadas, queratina e terminação nervosa. Ela ajuda muito na questão da temperatura, né? De você tanto reter quanto diminuir, expor mais, né? Dessa temperatura. Já na derme, a gente tem as glândulas, né, sudoríparas, que são aquelas responsáveis pela excreção de suor e sebáceas, né? E também músculo eretor do pelo e o folículo piloso. Então, eles são mais responsáveis pela função do pelo, que esse pelo tem proteção, né, na nossa pele. Eles ajudam na questão da temperatura, de termorregulação também, né? Essas glândulas sudoríparas são elas que produzem o suor e se o nosso corpo estiver muito quente, elas liberam o suor, né, para termorregular o nosso organismo. E na hipoderme tem as veias, artérias e tecido adiposo, né? São ali os anexos, né, mais internos, que são aqueles que são responsáveis pela circulação sanguínea, né? E também ajuda na termorregulação, porque o tecido adiposo ajuda a esquentar o nosso corpo, né? Então, só para vocês verem que cada um aí tem sua função específica. Essa dermatose, gente, nos países industrializados, elas correspondem a 60% das doenças ocupacionais. Então, esses agentes químicos são os mais relevantes, né, e mais frequentes como causadores aí da dermatose. No Ocidente, 90% das dermatoses ocupacionais são de contato, né? Então, são aqueles materiais, agentes, né, que entram em contato com a pele e causa ali aquela inflamação. Na área laboral, né, no local de trabalho, a dermatite de contato irritativa é mais comum que a dermatite de contato alérgica, né? Então, aí de proporção 4 por 1. A cada 4 dermatites de contato, existe uma dermatite de contato alérgica, né? Então, em geral, as mãos são as mais atingidas aí para dermatite de contato. Essa doença ela não tem notificação obrigatória. Algumas outras pessoas podem ter dermatite de contato por uma outra coisa, às vezes um tecido. Eu mesmo tenho dermatite de contato, sofro desde criança. Infelizmente, a dermatite de contato ela não tem cura, né? A pessoa, ao entrar em contato com o agente causador, normalmente ela desencadeia.
mas não é uma doença aí de notificação obrigatória. Gente, a dermatose, ela é toda alteração de pele, mucosa e anexos causada direta ou indiretamente por tudo aquilo que seja utilizado na atividade profissional ou exista no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, essa dermatite irritativa, ela é devido ao uso frequente de gasolina. Então, esse trabalhador, ele foi tido como acidente de trabalho, justamente porque é algo que ele tem contato no seu dia a dia no trabalho. Se ele desenvolvesse, como eu falei, por exemplo, por um tecido, alguma outra coisa que não é referente ao trabalho, não seria tido como um acidente de trabalho. Normalmente existem vários fatores e causas aí que direta ou diretamente contribuem para dermatose ocupacional, para o aparecimento dessa dermatose. Uma delas é a idade, né? Normalmente trabalhadores jovens e menos experientes costumam ser mais afetados. Homens e mulheres são igualmente afetados, mas mulheres os quadros são menos graves e melhoram mais rapidamente. A etnia aí, né, pessoas de raça amarela ou negra são melhores protegidos contra a ação da luz solar que pessoas de raça branca. O clima, né, temperatura ambiental e umidade influenciam o aparecimento de dermatose, como infecções por bactérias, né, que são as piodermites, e fungos, que são as micoses. Então, são bactérias e fungos que gostam ali de local quente, úmido, né? Então, isso daí contribui demais para o aparecimento. E aí tem também as causas diretas, né? Que são os agentes químicos, biológicos e físicos. Os agentes químicos normalmente são responsáveis por cerca de 80% das dermatoses ocupacionais, destacando-se cimento, borracha, derivados de petróleo, óleos de corte, cromo e seus derivados, níquel, cobalto, madeira e resina epóxi. Então, aí são agentes químicos que entram em contato com aquela pele, que são causadores de irritação, né? Os biológicos, bactérias, fungos, leveduras, insetos, especialmente nos trabalhos de manipulação de couro ou carne animal, né? Tratadores de aves ou animais, peixeiros, açougueiros, jardineiros, balconistas de bar, barbeiros, atendentes de sauna, entre outros. Então, pode normalmente ter um contato maior com esses agentes biológicos. E os agentes físicos, né? Que são aí o calor, o frio, vibrações, eletricidade, radiações ionizantes e não ionizantes, micro-ondas, laser e agentes mecânicos. Então, todos esses fatores aí podem ser causadores diretos da dermatose ocupacional. Gente, essa dermatose normalmente são classificadas segundo o tipo de ação dos agentes produtores, né? São dois grandes grupos, que são, como eu falei, a pura irritação, a dermatite por irritação, e as dermatites por ação alérgica, né? Ambos ali pelo contato com esses agentes causadores. Normalmente elas atingem principalmente as mãos, antebraços, pescoço, face e perna do paciente, normalmente quando se entra em contato direto com alguma dessas substâncias causadoras dessas irritações, e normalmente elas causam mais nas camadas superficiais da pele. A dermatite de contato alérgica normalmente é quando o indivíduo responde ao contato com um reagente danoso através de uma reação alérgica. Primeiro, o paciente entra em contato com o produto apenas uma vez. Se a mesma substância atacar a pele em uma segunda ocasião, aí desencadeia os sintomas alérgicos. Esse pé, por exemplo, ó, isso provavelmente foi desencadeado por um chinelo. A pessoa tem uma dermatite de contato alérgica, onde a borracha daquele chinelo foi o grande causador dessa inflamação da pele, né, onde ela tem aí uma irritação derivada de um contato com esse agente. Normalmente se trata com pomadas e cremes, né, normalmente que contém corticoides, antimicóticos,
O tratamento das dermatoses ocupacionais varia de acordo com a gravidade das lesões e com as causas que determinam e deve ser sempre orientada pelo especialista. Normalmente, gente, a maior prevenção é evitar mesmo o contato da pele com aquele agente irritante ou alérgico, né? Se elimina o agente nocivo, né? Ou substituição na forma de apresentação. Na produção, se em clausura ali, total ou parcial do processo, as operações geradoras ali de contaminação, você deve ser retirado ali, né, daquelas operações, isolamento de áreas de risco, tem que ter uma ventilação, né, muito boa no local, com a medição da higiene pessoal e coletiva, né, com lavatórios, chuveiros e varas sanitárias. O uso de equipamentos de proteção individuais, de EPIs, como luvas, pomadas protetoras, mangas, aventais, roupas especiais, máscara, botas, entre outros. Pessoal, é importante saber que a falta de higiene ela também causa dermatite. Então, o importante é você sempre, né, manter o cuidado de higiene para que a dermatite não se instale, né, em você. Então, acredito que você já tenha aprendido a lavar a mão, mas sempre é bom revisar. Existem alguns passos, né, sempre utilizando a palma da mão, né, sempre abrindo os dedos, né, para estar limpando em todos os espaços da nossa mão. Depois a gente passa para o dorso da mão, né, ambos, sempre lembrando de estar passando pelo menos 30 segundos em cada local. Depois você lava também entre os dedos, frente e verso, né, lembrando sempre do polegar, das articulações, né, entre os dedos. E aí a gente usa a unha, né, lavar a unha, né, normalmente a gente esfrega ela. E sempre lembrando do punho, né, sempre lembrando de estar lavando o punho também. E lembrando também que a forma correta de se enxaguar essa mão é colocando ela aqui debaixo da torneira, né, para que a água caia assim. Por quê? Porque se você for lavar dessa forma, todos os germes que você lavou voltam para sua mão. Então, o ideal é que ela seja lavada dessa forma, né? De preferência, depois não encostar ali na torneira que você abriu. Use os cotovelos, né? E enxugar com papel toalha, né? Então, isso daí ajuda muito na hora da instalação, porque normalmente é onde a gente entra mais contato com esses tipos de agente. Então, se você fizer a lavagem das mãos, você ajuda ali para que aquele material não impregne na sua pele. O diagnóstico normalmente é realizado a partir do histórico, da anamnese clínica ocupacional do exame físico, né? Então, existe o teste de contato, né? Normalmente se realiza quando se suspeita de um quadro, né, de sensibilidade, visando identificar os agentes alergênicos. Então, assim, normalmente pega-se o que se desconfia que seja o agente causal e coloca em contato ali com a superfície da pele. Se gerar uma irritação, uma inflamação, alguma resposta inflamatória do seu organismo, provavelmente é aquele material, aquele agente ali que está causando a dermatose ocupacional. E aí, gente, a gente entra ali em uma doença muito comum na saúde do trabalhador. É aquela doença que normalmente envolve mais que a parte física e talvez seja uma das mais comuns e aquela que talvez consiga mexer mais com o profissional. É o transtorno mental. É importante a gente lembrar que o transtorno mental, existem variáveis para ele. Existe também
se é mais agravado ou mais leve, né? Que tipo de transtorno mental é. E o transtorno mental ele vai ser ali um sofrimento, né? Que você passa, um desequilíbrio psíquico que pode se manifestar através de diversos sinais e sintomas e vai dificultar principalmente a vida habitual da pessoa, não só em casa como no trabalho, né, no modo de agir. Então, o transtorno mental ele é muito comum na saúde do trabalhador. Ele é um conjunto de sintomas, normalmente que envolve o sofrimento pessoal e a interferência nas funções que o indivíduo necessita exercer na sua vida. Então, normalmente quando a gente fala transtorno mental, a gente fala de algo, de alguma experiência, de alguma interferência onde a gente não consegue adaptar a ela. O transtorno mental basicamente é a falta de adaptação do nosso organismo àquela situação. Então, nós fomos gerados para nos adaptar a diversas situações, né? Diversas ocorrências na nossa vida. Só que chega um momento, por diversos fatores, às vezes a gente não consegue lidar com determinadas situações e daí a gente começa a apresentar alguns sintomas, seja ele de uma ansiedade, seja ele de uma depressão, seja ele de um síndrome de burnout. Então existem aí diversos transtornos que vai fazer com que o trabalhador seja incapaz, às vezes, de agir dentro ali do seu cargo, né? Consiga fazer o trabalho que ele foi treinado. Normalmente são alterações no funcionamento da mente, prejudicam o desempenho do indivíduo na vida familiar, social, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida. Então, as pessoas elas podem ter um agravante maior que vai te impedir de ter uma convivência, ou você vai conseguir lidar com ela, mas vai te prejudicar em algumas ações, né? Pode te impossibilitar de fazer, ou então diminuir a sua forma de lidar com aquilo, né? Então, normalmente essas pessoas elas relatam uma dificuldade de prazer na vida, uma falta de prazer em realizar as coisas. Para vocês verem, 31%, né, 31 a 50% da população apresenta durante a vida pelo menos um episódio de transtorno mental. 20 a 40% da população necessita de algum tipo de ajuda profissional. E o mais importante, gente, de se falar sobre isso, de tirar esse tabu sobre o transtorno mental, é porque em muitos casos as pessoas deixam de procurar ajuda porque elas se sentem, elas têm um preconceito em relação à doença. Alguns, mas eu não tô louca, mas vocês estão me colocando como doida, que eu não preciso de remédio de controle, meu chazinho já consegui consertar isso. Então as pessoas elas têm tanto preconceito em relação aos transtornos mentais que dificulta até o tratamento, dificulta a aceitação que elas têm. Para vocês verem aí, normalmente é a quarta doença que mais afasta o trabalhador no Brasil. 151.853 foram os casos registrados em 2015 de transtornos mentais e comportamentais dentro do trabalho. 40% são causados por transtorno do humor ou neuróticos, né? Então, existem aí uma gama de transtornos mentais, né? Tanto de humor, neuróticos, né? Que ocasionam, às vezes, o afastamento, né? Desse profissional. Normalmente é um comportamento ali relacionado ao trabalho. Alguns casos, 30% deles são transtornos mentais menores, 5 a 10% transtornos graves
E no Brasil, gente, para vocês terem ideia, é o terceiro lugar em afastamento pelo INSS e do auxílio-doença com mais de 15 dias ou aposentadoria por invalidez. E aí a gente dá o destaque para o alcoolismo crônico. Algumas pessoas elas tendem a julgar, né? Por exemplo, no caso de alcoolismo, que as pessoas elas que buscam, elas que procuram, mas se esquecem que são diversos fatores esses que podem causar, né, essa consequência de transtorno mental. O trabalho ele tem sido reconhecido como um importante fator de adoecimento. Ele desencadeia, né, e aumenta aí os distúrbios psíquicos. O trabalho ocupa ali lugar de destaque na vida das pessoas. Então, você imagina que uma pessoa que necessita para a sua sobrevivência, para a autossuficiência, e também entra a questão da posição social. A falta de trabalho naquela pessoa, ou a ameaça de perder esse trabalho, vão gerar inúmeros sofrimentos psíquicos. Então, você tem a ameaça de perder o seu meio de ganha-pão e de perder ali a sua vida material, né, a ameaça de subsistência, e também o risco ali de colocar a família em perigo, né, de não ter como alimentar, como cuidar dos filhos, da família. Então isso abala muito, né, o valor subjetivo que a pessoa atribui. Vem ali sentimentos de menos-valia, de angústia, insegurança, desânimo, desespero, e isso pode gerar quadros ansiosos e depressivos. Então a gente imagina aí quantas pessoas estão na labuta ali à procura de trabalho, anos e anos e anos a fio, e quantas pessoas correm o risco, não correm do risco de perder seus trabalhos, né? E se vê numa sinuca de bico e fala, meu Deus, como que eu vou sustentar minha família a partir de agora? Né? Como que eu vou prover o sustento da minha família? Então é algo assim que cabe o desespero. Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou pagar meu cartão de crédito? Como que eu vou pagar a luz, a água, colocar comida em casa, o trabalho, sustentar na escola do meu filho? Então existem uma porção de questionamentos que envolve isso, né? Então, normalmente, gente, o quadro econômico atual tem contribuído para isso, né? O nosso sistema aí, comercial, empregatício, econômico, né? Ele tem trazido assim, muita insegurança no emprego, subemprego, né? As pessoas às vezes acabam vivendo ali de quebra-galho, fazendo uma coisa ou outra, sem algo certo. E às vezes você não consegue se manter naquele mercado de trabalho, né? Então, na maioria das vezes, essa insegurança econômica causa ali um processo de reestruturação da produção. Aí, por exemplo, no Covid, a gente tem visto que várias empresas mandaram inúmeros empregados embora. Tem esse enxugamento do quadro de funcionários, né? Essas empresas elas veem novas formas de produzirem, né, de lidarem com a questão tecnológica. Então, esses fatores eles vão repercutir na saúde mental dos trabalhadores. Na maioria das vezes, os determinantes do trabalho, né, esses que desencadeiam, agravam os distúrbios psíquicos, normalmente depende diretamente de como o profissional responde, como ele interage, né? A forma que ele adoece, ela liga diretamente com as cargas do trabalho, né? Então, normalmente, se aquela pessoa é um efetivo, ele tem uma segurança maior no trabalho, ele tem menos chances de se adoecer pela preocupação de se perder o emprego. Mas se ele ainda assim trabalha muito, o tempo de serviço é muito grande, não tem descanso,
ele também tem uma sobrecarga que possibilita ele a estar desenvolvendo algum tipo de transtorno. Então, gente, o trabalho normalmente tem ligação direta ali com a parte afetiva das pessoas, né? E aquelas pessoas que não têm suporte social, elas normalmente têm ali uma ameaça da integridade física ou psíquica que sofre ali que gera um sofrimento psíquico, né? Alguns outros fatores importantes, gente, são fracasso, acidente de trabalho, mudanças na posição hierárquica, né? Às vezes a pessoa espera que há anos ela espera crescer de cargo. E aí quando ela acha que chegou o momento dela, eles contratam outra pessoa de fora que não tem o tempo de experiência dele, né? Que não está se trabalhando tão afinco quanto ele ao longo desses anos, né? E também o processo de comunicação organizacional é muito, muito importante, gente. A gestão ali daquele lugar, a forma como se dialoga dentro do serviço, o tempo e ritmo do trabalho, né? Se as jornadas de trabalho são longas e cansativas, né? Se são trabalhos noturnos sempre, se ela se submete a ritmos de máquinas, né? O que é isso? A máquina ela trabalha sempre, 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 sem parar. Então essa pessoa normalmente ela é cobrada tal qual uma máquina e além de tudo ainda há pressão de supervisores, né? Então, por exemplo, tem um colega de serviço, um colega meu que ele fala que o amigo dele é dono de uma empresa de telefonia até em Montes Claros. E ele fala que lá dentro as pessoas elas trabalham, elas não sabem quando elas entram, mas elas são cobradas de tal forma que em até um ano elas vão pedir para sair. Então, normalmente nos primeiros 2 meses é quando essa pessoa está recebendo o treinamento. E aí, depois que ela é treinada, nos próximos 6 meses, espera-se que ela arrecade, que ela contribui, que ela consiga trabalhar bem durante pelo menos 6 meses. Durante esses 6 meses, ela está conseguindo render o máximo que ela consegue. Só que, de repente, existe um gerente e um coordenador que é o responsável por sempre estar oferecendo metas e sempre estar atrás daquela pessoa, às vezes com assédio no trabalho. Assédio que eu falo não é físico, né? Mas assédio moral, onde a pessoa sempre cobra e te dá metas impossíveis de serem alcançadas. Até que chega um momento que você não aguentando mais, você pede para sair. E a partir do momento que você pede para sair, você perde todos os direitos trabalhistas que você tem, né? Então, isso daí, muitas empresas acabam fazendo isso para que os profissionais, os donos de empresa, não precisem acabar pagando ali os direitos que você tem, que você conquistou ao longo desse ano, desses anos de trabalho, né? Muitas vezes o processo de sofrimento psíquico é muito visível. O desenvolvimento acontece sempre, na maioria das vezes, silencioso, invisível, né? E pode eclodir assim, de forma aguda por causas diretamente ligadas pelo trabalho. Gente, você trabalhar com um chefe, por exemplo, onde existe uma cobrança ferrenha. Eu já passei por isso, não é fácil. Eu que sou efetiva, eu pensei em até desistir do meu trabalho. Só que, assim, a gente começa a entender que aquelas pessoas que estão ali por política, normalmente elas são passageiras. Mas, assim, eu vivi um momento da minha vida onde era assédio mesmo, assédio moral. Onde a pessoa tentava criar, assim, um poder, né? Tentava manter esse poder sobre mim. E para isso ele me diminuía e ele tentava crescer em cima de mim. Então isso por um tempo me deixou doente, né? Por um tempo eu não soube lidar com isso.
Só que ao mesmo tempo eu falo que é bom porque você acaba aprendendo a lidar com esses tipos de pessoa e daí você começa a saber lidar com isso nos próximos empregos que você tiver. Então, normalmente a empresa, ela reconhecendo ali a sintomatologia daquela pessoa, né, os sintomas apresentados, normalmente a empresa tem como negligência, indisciplina, irresponsabilidade, falta de preparo por parte do trabalhador, o que sempre vai ocasionar demissões. Alguns sinais de presença de distúrbios psiquiátricos se manifestam como perturbadores do trabalho e a percepção destes indica que o empregado deve ser encaminhado para avaliação clínica o mais rápido possível.